Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre lideranças femininas aqui na SBDC. Sou Cássia Marques e hoje a nossa conversa é sobre mulheres liderando na área de tecnologia. A nossa convidada é a Graziela Tesser, que é diretora executiva da NL Informática, palestrante, empreendedora e vários outros papéis que ela vai contar um pouco mais aqui na nossa conversa. Obrigada, Grazi, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Cássia. É um prazer estar com vocês, é um prazer falar desse tema, né? Que eu sei que está muito ainda em voga, mas que ainda precisa ser bastante debatido, né? Para que a gente possa incentivar mais e mais mulheres a conquistarem o seu espaço de destaque, que é merecido, né? Muito eu sempre digo, por competência e não só pelo sexo. A gente tem tantas competências e a gente merece esse destaque. Com certeza. Queria ouvir um pouco da tua história, mas eu quero começar trazendo um dado assim que eu acho que ele é muito importante para contextualizar a nossa conversa. Já é a segunda vez que eu cito ele numa entrevista, porque realmente foi algo que me chocou, assim, foi uma entrevista, uma pesquisa recente do LinkedIn com as 25 profissões em ascensão no Brasil, considerando o ano de 2021 e previsões para 2022. E das 25 profissões em alta, 17 eram ocupadas por maioria masculina. Então, áreas assim como dados, design, tecnologia da informação, enfim, algumas áreas tinham 92% de homens ocupando essas funções. E a gente está falando da carreira das mulheres se desenhando para os próximos anos também, né? E tem um outro dado do Instituto Allen que fala que a gente vai levar cerca de 116 anos para que a presença feminina alcance o mesmo número da masculina na ciência da computação. Então, você está numa posição de quebra de padrões, né? Queria que você contasse um pouco a sua história enquanto executiva de uma empresa de tecnologia e como é isso no dia a dia, Grazi? Um bate-papo assim entre mulheres. Eu acredito que tem homens que vão assistir, mas esse é um tema de interesse das mulheres que estão nessa posição, né? Claro, sem dúvida. Bom, Cássia, eu, na verdade, nasci e me criei na tecnologia, né? Assim, a nossa empresa, a NL, é uma empresa familiar, é uma empresa que tem na sua presidência ainda hoje, né? O Nelson, que é meu pai, mas eu nasci e me criei neste meio, né? Vendo pessoas trabalhando na garagem da minha casa, à época, porque começamos na garagem de casa, então vendo pessoas trabalhando na garagem da minha casa, desenvolvendo sistemas, trabalhando com computadores, enquanto isso ainda era algo do imaginário somente, né? A nossa empresa surgiu em 81 e a gente teve o primeiro computador de fato em 85. Então foram 4 anos trabalhando nos computadores dos clientes e não nos nossos próprios computadores. Então, assim, a tecnologia em si, ela só veio, né, assim, para dentro dos negócios das organizações muito tempo depois, porque isso era um luxo e um privilégio das grandes corporações. Mas a nossa empresa, quando começou, né, ela chamava ADS, que era Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas, e nós mudamos o nome da empresa para a NL em 1985. E nós mudamos quando houve a entrada, eram alguns sócios, né? Era meu pai e minha mãe, e mais alguns sócios, homens, que saíram do negócio porque era uma aposta, era uma novidade, a tecnologia era uma novidade, e dois sócios, na verdade, do meu pai, acabaram não tendo talvez a coragem de seguir naquele momento aquilo e decidiram sair da sociedade e se manter nas empresas de origem, de onde eles tinham vindo. E quem entrou na sociedade, junto com meu pai à época, foi uma mulher, a Lourdes. Então, nós trocamos o nome da empresa para a NL, que é, na verdade, o diminutivo ali de Nelson e Lourdes, que eram os sócios principais. E durante muitos anos, a Lourdes continuou conosco até 2020. Ela fez a transição dela e a saída dela da empresa em 2020.
Então, de 85 até 2020, foram 35 anos da Lourdes na empresa como diretora de tecnologia. O Nelson sempre foi a nossa referência em termos administrativos e comerciais, muito embora a bagagem dele é técnica, mas ele, na sociedade, na organização deles, acabou assumindo o papel comercial e administrativo, e a nossa referência técnica sempre foi a Lourdes, que era uma mulher, que é uma mulher. Então, assim, eu cresci nesse universo, eu cresci num universo onde uma referência técnica era de uma mulher, onde a gestão administrativa da empresa, a gestão financeira da empresa era feita por uma mulher, que era minha mãe. Então, talvez isso tenha moldado muito a minha história, e quando tu disseste, né, tu tá quebrando um pouquinho o padrão, talvez porque eu nunca tenha me limitado ou nunca tenha tido esta referência limitada de padrão, porque eu via elas trabalhando, eu via elas, né, liderando um negócio, tendo que fazer a empresa evoluir. Fiz uma formação técnica, então o meu, na época, segundo grau, hoje nem chama mais segundo grau, né? Hoje chama ensino médio, mas na época chamava segundo grau. Eu fiz a minha formação como tecnóloga em processamento de dados, foi o que eu cheguei mais próximo do ambiente de programação, de aprender lógica, algoritmo e tudo mais. Tinha muitas meninas na minha turma, eu não era a única menina, tinha muito mais meninos. Meninos que apresentavam muito mais facilidade para aquilo, né? Mas a gente tinha muita menina boa, eu tenho muita colega que hoje, nossa, tá voando na área de tecnologia. Então, eu fiz a minha formação nisso, mas depois eu acabei saindo desse negócio, digamos assim, e segui para a formação, que foi a minha formação, então, em Direito, né? Eu sou formada, na verdade, em Direito, sou advogada, mas nunca segui. Foi mais uma formação acadêmica que eu sabia que eu precisava, porque eu já tinha entendido que não ia fazer sentido para mim programar. Essa coisa do algoritmo, da lógica, muito embora eu fosse muito bem nisso, eu gosto disso, mas precisava de concentração demais, precisava ficar parado demais, e não era o meu perfil. Eu precisava de uma coisa muito mais dinâmica, e aí eu via meu pai, né, e o jeito do meu pai agir, e a posição dele na empresa, e aquilo me fazia ter mais interesse do que efetivamente estar lá parada, concentrada, programando. Então, eu decidi seguir, né, em outro caminho. Acabei cursando Direito, porque entendi que era uma formação que me daria bastante base do discurso, né, da técnica de negociação e tudo mais. Trabalhei na Randon primeiro, uma empresa tradicional aqui de Caxias, na área de tecnologia. Depois primeiro fiz um estágio, depois fui para a Randon, e aí, só aí é que eu tive a oportunidade de vir, então, trabalhar na empresa da família, onde eu comecei, né, no estágio, e depois do estágio nas formações de área comercial, até que em 2019 nós começamos um trabalho, que foi quando eu conheci a SBDC também, e foi quando a gente começou um trabalho mais próximo de governança, de sucessão, que culminou, então, em 2020 com a saída da Lourdes, e aí, sim, eu assumi, então, a direção executiva da INL, que é onde eu estou hoje, e que, enfim, é algo que eu sei que, de alguma forma, chama atenção pelo nosso mercado. Meu mercado é um mercado muito masculino, sei que a gente vai falar disso. Eu assim, diariamente, né, eu me relaciono com muitos clientes, com muitos parceiros, fornecedores, que são homens, mas eu acho que por ter tido desde a infância essa visão de que as minhas referências, né, no universo empresarial eram mulheres, na gestão do nosso negócio, isso nunca me limitou, ainda bem. Que bom. E você conhecendo esse mercado e tendo essa vivência, percebe alguma evolução na aceitação das mulheres, né, nesse mercado, e também em questões de equidade de gênero mesmo, porque não é só a participação das mulheres numa empresa de tecnologia, mas questão de assumirem posições de liderança, igualdade salarial. Inclusive, tem outra pesquisa que eu vi que fala que as mulheres desistem da profissão quase que o dobro da desistência dos homens, assim, na área de tecnologia.
como o mercado tem se comportado, como você percebe essa evolução assim, nos últimos anos? Cássia, a gente tem eu estava falando sobre isso até numa aula que eu dei recentemente. A gente tem uma defasagem, um déficit muito grande de mão de obra na área de tecnologia. É um número absurdo. A gente estima que a gente está chegando próximo aí, talvez nos próximos 2 a 3 anos, a uma coisa do tipo 260 mil vagas não preenchidas. Então, é muita vaga não preenchida. Uma demanda cada vez mais maluca, e a pandemia fez com que isso ficasse ainda mais complicado, porque, na verdade, hoje a gente perde muito recurso que está trabalhando no home office para outros países, inclusive. Então, a gente sempre teve essa dificuldade, né? Essa busca das pessoas por trabalho, enfim, eventualmente remoto, ou um êxodo, né? Então, as pessoas saindo muito, sei lá, de São Paulo para ir para Floripa, de Caxias, de Porto Alegre para ir para Florianópolis, quando teve o boom ali de Florianópolis, enfim. Mas hoje eles não precisam mais mudar, né? Então, a gente está com muita dificuldade de mão de obra. Neste sentido, eu vejo que cada vez mais nos interessa a capacidade de gerar resultado independente do gênero. Agora, negar que exista diferença não é possível, existe diferença. Assim, eu vejo que as empresas que estão mais estruturadas, empresas que estão mais ligadas a todo esse momento de transformação digital, é muito difícil acontecer isso. Falando pela nossa empresa, nós temos uma classificação muito clara de cargos, de tabela salarial e de como isso se comporta, né? E de quais são os perfis que nós temos, e dentro desses perfis, quais são as qualificações que as pessoas precisam. E nós temos, sim, hoje, algumas mulheres em posições similares a pares homens que ganham mais por terem uma aptidão maior, né? Enfim. Mas eu sei que isso não é um retrato do mercado como um todo. Eu entendo que talvez a área de tecnologia seja a área, neste sentido de remuneração, que mais está valorizando de igual forma, que menos faz distinção. Por outro lado, é uma área em que a pressão tem sido cada vez maior. E aí, eu não acho absolutamente que exista aquela coisa da mulher é o sexo frágil. O que eu acho que existe é uma preocupação maior da mulher com vários aspectos da sua vida, que não só o aspecto profissional. A mulher, em geral, é a provedora no sentido de a pessoa responsável, é o pilar da casa, né? Pode não ser quem sustenta financeiramente a casa, mas é o cérebro da casa, né? É o coração, é quem faz a casa acontecer, é quem organiza os filhos, é quem pensa na família. Então, as mais jovens que talvez não tenham marido e filhas, mas que têm os pais, né? Assim, acabam se preocupando com os seus pais e tudo mais. Então, assim, a gente acaba tendo pressões que não só as profissionais. E, às vezes, o nosso mercado é um mercado que é um pouco hostil, que é um pouco duro, que exige demais, que tem padrões de excelência muito altos. E eu entendo que a mulher tem características, por ser mulher, eu falei isso esses dias numa entrevista que fizeram aqui num jornal local sobre o Dia da Mulher. Nós somos, por natureza, multitarefa. Nós, por natureza, aprendemos que a gente não pode, não é que a gente não consegue, é que a gente não tem como fazer uma coisa por vez. Talvez até deveria, mas a gente não consegue. Então, enquanto a gente está aqui conversando, chega alguém, entra, bate na porta, pede uma coisa, a gente responde, vem o filho, vem não sei o quê, o cachorro, o papagaio. A gente naturalmente encontra uma maneira de resolver. E o mercado hoje está exigindo essa pluralidade, está exigindo esse multitasking, né? Então, assim, dentro do nosso mercado, eu vejo que essa capacidade da mulher, ela é muito bem-vinda. Mas óbvio que não dá para negar que a gente tem sim ainda, né, barreiras de diferença salarial, a gente tem ainda muito machismo, né, no mercado, a gente tem o mercado de tecnologia como um mercado muito masculino,
muito masculino. Então, não adianta, a gente vai ter ainda um comportamento que vai depender do cérebro que está à frente daquele processo, né? E se for um pensamento realmente machista, que a gente tenta combater, mas infelizmente não é um processo fácil, e como tu bem disseste, vão anos para a gente ter as mesmas oportunidades e o mesmo potencial de desenvolvimento, eu acredito que a gente tem ainda algumas barreiras a vencer, mas eu também acho que precisa de um posicionamento forte e efetivo da mulher, entendendo as suas capacidades e valorizando a si mesmas, assim, e se dando uma oportunidade nesse mercado da tecnologia, porque eu também vejo muita mulher, isso não é para mim, e a mulher tem uma capacidade de lógica, né, de visão, assim, global, que é incrível para a tecnologia. Mas eu vejo que as mulheres ainda têm uma tendência a achar que isso não é para mim, um preconceito, porque a gente aqui, a gente só quer contratar profissional, se for mulher, se for homem, a gente tem muita mulher, felizmente a gente tem muita mulher no time e muita mulher maravilhosa, excelente no que faz. Eu achei bem interessante enquanto você foi falando, assim, eu consegui identificar na sua fala 3 aspectos que contribuem para essa desigualdade de gênero no mercado. A questão de mercado mesmo, que você vinha citando, né? Às vezes uma hostilidade, enfim. A questão da construção social mesmo, os múltiplos papéis e questões internas da própria mulher, talvez questão de autoconhecimento, síndrome da impostora, enfim, você percebe muito esses pontos internos também, como que a gente pode contribuir para que outras mulheres trabalhem essas questões, assim, esses 3 eixos. Tem mais algum ponto também que você incluiria? Eu acho que eu acho que é uma boa leitura, assim, Cássia. Ontem eu tive uma situação aqui na empresa de uma pessoa que está saindo, está deixando a empresa, e eu tive uma conversa com ela, né, dizendo que a gente lamentava muito a decisão dela de sair, porque é uma profissional excelente, né, uma pessoa, uma mulher, que nós contratamos muito convictos, né, da escolha por ela, e que, enfim, o mercado está super exigente e ela vinha de um outro mercado muito diferente, ela se testou aqui, estava performando super bem, mas uma empresa que está em expansão no mercado de origem dela chamou ela para compor o time, enfim, ajudar na gestão, e ela está saindo. E a gente conversou bastante, né? E eu disse para ela sobre o quanto eu entendia que a gente perdia com a saída dela, mas também ficava feliz por ela se permitir, enfim, reconhecer as habilidades que ela tinha e o quanto ela ia fazer diferença nessa nova oportunidade, e ela ia sair. E aí, em um determinado momento, ela comentou assim comigo: na posição que eu estou aqui, eu sei que em algum momento eu vou ter que começar a viajar, porque para eu poder atender os clientes, eu vou ter que viajar. E eu tenho um filho, uma filha, não sei exatamente, que tem 1 aninho e que hoje a amamentação é exclusiva no peito. E eu não consigo imaginar como poderia ser eu ter que viajar enfim, não poder amamentar, né? Assim, ter que deixar meu filho. E isso para mim me chamou muito a atenção, e eu trago esse exemplo, Cássia, assim, quando tu tá falando, né, dessa questão social e dessas questões internas, porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, talvez, é o julgamento entre os semelhantes, né? Assim, é um julgamento que as mulheres fazem das mulheres, né? Ou não é a sociedade como um todo, porque eu realmente acho que em muitos casos os homens não estão nem aí para o que está acontecendo com a gente, se tá, não tá. A gente enxerga algo como a gente faz maior algo porque a gente já tem o nosso próprio julgamento, a gente já tem a nossa própria o nosso próprio preconceito. E eu na hora eu fiquei pensando, né? Quando o Benjamin fez 4 meses, meu filho tem 5 anos e meio, minha filha tem 2 anos e 8. Quando o Benjamin fez 4 meses e, teoricamente, acabou a minha licença maternidade, ele tinha, sei lá, 4 meses e 10 dias e eu estava viajando. E eu voltei a viajar.
enfim, quando ele tinha menos de 2 anos, eu passei 10 dias na China. Ele me acompanhou em muitas viagens, foi inclusive para Nova York, lá na feira de varejo, comigo, com o Aninho. Enfim, porque esta é a minha vida. Isso é, né, o meu dia a dia. Eu preciso, claro, a pandemia mudou muito isso, e a Alice é um bebê praticamente de pandemia, então para ela a situação foi diferente. Mas a minha vida foi assim sempre, né? Assim, a posição que eu ocupo sempre exigiu isso. E mais do que isso, a minha satisfação como profissional e a minha satisfação como ser humano, porque eu amo, assim, eu sou uma pessoa do mundo e eu amo viajar, dependiam de eu não estar presa a um único lugar. Então, poder entender que isso era importante para mim e que não tinha nada de errado, eu decidir que, muito embora eu tenha um filho e eu acredito que eu sou a melhor mãe que eu posso ser, que ter um filho e continuar viajando eram coisas que tinham que acontecer. As duas coisas precisavam acontecer para que eu estivesse satisfeita e para que eu pudesse exercer profissionalmente o melhor papel que eu tinha para exercer. Então, eu comentei isso com ela ontem, assim, que eu acho que a gente tem que se permitir viver da forma como a gente acredita que tem que ser vivido todos os papéis. Se está tudo bem para a gente viajar, vai viajar. E se não está tudo bem também. Só não dá para colocar no outro a responsabilidade da nossa escolha. Então, eu vou deixar de fazer pelo meu filho. Não, tu não vai deixar de fazer pelo teu filho, tu vai deixar de fazer porque tu não quer fazer. Né? Porque a gente não pode transferir a responsabilidade das nossas escolhas para o outro. E eu sempre disse isso para o Benjamin desde pequenininho, né? E falo para a Alice, às vezes eles vêm mais chorosinhos, ai mamãe, por que tem que viajar? No passado eu fui para Portugal no Web Summit, depois de um tempo sem viajar, e fiquei uma semana fora, e aí foi meio um chororô, assim, antes de viajar. E eu disse, filho, a mamãe vai te falar o que a mamãe te fala desde que você é bebê. Para eu estar feliz e inteira com você, eu preciso estar feliz e inteira comigo primeiro. Então, para a mamãe estar feliz, para a mamãe ser uma pessoa feliz, a mamãe precisa estar feliz no trabalho, a mamãe precisa estar feliz em casa com vocês. Isso tudo me preenche, né? Então, eu acho que tem essa coisa de a gente assumir, né, assim, os nossos desejos, as nossas vontades. Eu sei que eu estava até lendo que tem uma pesquisa, não me lembro de quem, da Nielsen, falando sobre lideranças femininas e falando que das empreendedoras, né? Assim, se a gente for pegar empreendedores e empreendedoras, praticamente 50% dos empreendedores são empreendedores por opção homens, né? Assim, o homem se prepara, o homem empreende se preparando para. E se for pegar o número de mulheres, desse número cai para 32%, se não me engano, ou seja, as mulheres vão muito mais pela necessidade, né? Assim, a necessidade faz com que a mulher empreenda, com que a mulher dê um jeito e tudo mais, menos por essa vocação ou preparação. Então, eu acho que tem muito ainda de a mulher se permitir, de a mulher conseguir se ouvir mais, entender mais quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, assumir mais as suas capacidades. E a gente é muito tolhida, né? Assim, não faz, não pode, mulher não pode fazer isso, menina não pode fazer isso, né? Isso é uma coisa do menino, isso é uma coisa masculina. Eu acho que desde a infância, a gente já está vendo hoje movimentos para que isso mude um pouco mais, né? Essa coisa de a menina pode jogar bola assim, o menino pode dançar assim, que a gente possa fazer isso desde a infância mudar, para que a gente chegue no momento profissional, na vida adulta, com mais empoderamento, que a gente se sinta mais capaz de fazer aquilo que a gente tem aptidão e capacidade para fazer, porque eu acho que depende mais dessa nossa convicção do que do mundo nos habilitar para, né? A gente tem que primeiro acreditar e aí depois a gente conquista. Interessante quando você fala sobre os papéis e trazendo para o contexto assim, tá? A gente está fazendo uma série, liderança feminina, tem programas em organizações. Quando a gente fala de liderança feminina, nós não estamos falando de competências. Esse tema está em pauta justamente por essas questões de contexto.
que dificultam, às vezes, o acesso das mulheres a essas posições. E essa questão dos papéis múltiplos é muito relevante nesse contexto, porque muitas vezes cabe apenas à mulher ter essa multiplicidade de papéis, né? E a maternidade é o maior desses. Como que você, Graziella, lida com isso? Às vezes eles acabam se sobrepondo, um pesa mais que o outro, papel de executiva, de mãe e vários outros que você tem na vida. Eu sempre digo que são pratinhos que a gente tenta equilibrar, né? Mas como enfim, como um malabarista, né? A graça do malabar é que ele não tem um pratinho só, né? Para ser fácil, ele tem muitos pratinhos. Então, sempre que ele tiver ali com 2 sob controle, algum vai estar voando, né? E eu acho que é uma analogia para dizer que é assim que é também. A gente não tem controle e sempre que tiver com 1 ou 2 pratinhos equilibrados, algum não vai estar bem. A beleza, talvez, de tudo isso é tentar não enlouquecer, né? Não ser perfeccionista de tal forma que ponha tudo a perder quando um dos pratinhos desequilibra. Invariavelmente, algo vai estar desequilibrado. Então, a gente tenta, eu acho que eu e muitas pessoas, muitas empresárias, muitas lideranças femininas, a gente tenta, né, equilibrar da melhor forma as coisas, tenta encontrar rede de apoio que possa fazer com que as coisas fiquem equilibradas. Então, não é fácil para todo mundo. Eu hoje moro aqui em Caxias do Sul, mas eu morava em São Paulo, eu morei em São Paulo, e eu optei, né, escolhi voltar, porque eu entendia que para dar o próximo passo na minha vida pessoal, casar, ter filhos, que era um sonho que eu tinha, eu precisava de uma rede de apoio. Então, assim, a gente muda, a gente faz essas escolhas também para que a gente possa ter este equilíbrio, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, hoje a empresa, né, no momento em que a gente está, no momento de expansão, uma empresa de tecnologia, num mercado em transformação, a empresa precisa muito de mim, principalmente depois de a gente ter feito muito recentemente esse movimento, ou começado esse movimento de governança, de sucessão, de saída de uma sócia, né? Então, assim, com este movimento, hoje a empresa precisa absurdamente de mim. Então, eu sei que eu preciso estar aqui. E as pessoas, eu acredito muito na liderança, seja qual for, masculina, feminina, pelo exemplo. Né? Então, eu preciso estar aqui, eu preciso falar com as pessoas, né? Durante a pandemia, eu estava aqui, porque a gente não precisou parar completamente. Então, assim, eu estive aqui com eles, né? Mas eu também perdi um pouco da minha rede de apoio durante a pandemia. Então, eu precisava estar com meus filhos estavam em casa, eles não tinham escola. Então, eu dependi muito dos meus pais para que a gente pudesse organizar tudo isso, né? Então, são momentos, e eu acho que conseguir entender que nem tudo vai estar em perfeito equilíbrio sempre e não se cobrar demais por isso, porque quando a gente entra em parafuso porque um dia não deu certo, né? Até a nossa conversa, né, Cássia, era para ter acontecido há mais tempo, e a gente organizou para isso acontecer, e a minha filha teve influenza, e aí, enfim, ao invés de estar conversando, eu estava no plantão com ela. Então, em alguns momentos, não tenho o que fazer. E talvez até, eu acho que isso é um pouco de maturidade, porque eu, Graziella, agora falando da Graziella, independente, né, da posição, eu sou uma pessoa super ansiosa e perfeccionista, então, até muito pouco tempo atrás, não ter conseguido falar no dia que nós tínhamos combinado porque a minha filha ficou doente, teria sido algo que teria potencialmente acabado com a minha semana inteira, porque isso eu fazia com que aquilo virasse algo grande demais. Eu acho que a maturidade, e isso é importante para liderar, é a maturidade de entender que isso também faz parte, né, de um papel de liderança, de um processo de liderança, conseguir entender a perda de um profissional, como aconteceu ontem, né, a necessidade de buscar profissionais, a equipe, né, como eu disse, a área de TI é uma área que está altamente sobrecarregada e com baixa disponibilidade de recurso. A gente tem, hoje, eu acredito que a gente tem entre 20 e 25 vagas abertas,
sem perspectiva de conseguir fechar desde a área técnica, área de consultoria, área comercial, enfim, a gente tem muitas vagas em aberto hoje. E a equipe que está aqui é uma equipe que é muito pressionada, porque eles também precisam dividir o fardo do dia a dia deles com outras pessoas que a gente não tem. Então, assim, eu acho que entender essa gangorra, né, esse desequilíbrio e conseguir manter a calma, né, para conseguir acalmar os demais, para conseguir acalmar os liderados, para que todos tenham convicção de que o caminho é esse, de que nós estamos no caminho certo. Ter a humildade de assumir falhas, né? Então, assim, não só não querer ser perfeccionista, porque não vai dar para equilibrar tudo sempre, mas é a humildade de assumir, né? Que eventualmente a gente falha, que eventualmente a gente erra. E eu acho que isso é importante em qualquer um dos papéis, né? Então, às vezes, muitas e muitas vezes já cheguei em casa chorando e meus filhos, né? Meu filho, mamãe, por que tá chorando? Essa semana eu disse para ele, filho, a mamãe tá chorando porque a mamãe lutou muito para conseguir uma coisa. A mamãe ficou 3 anos trabalhando num projeto e hoje a mamãe descobriu que não vai dar certo, que o projeto não vingou, que a gente não vai conseguir fazer acontecer. Então, hoje a mamãe está chateada com isso, porque hoje eu descobri que não vai dar. E amanhã vai estar tudo bem, porque é assim mesmo. A gente fica chateado no dia que não dá certo e no dia seguinte a gente dá a volta e segue. Então, por isso que eu acho que é pelo exemplo. E entender que um dia vai estar menos bom, outro dia vai estar ótimo, e a gente tem que equilibrar isso da melhor maneira possível. E eu acho que a mulher tem uma beleza em fazer isso. A mulher tem uma coisa do feminino, eu sempre brinco, né, com a minha terapeuta, do materno, né, do maternar, que é entender quando a gente precisa ser má e quando a gente precisa ser terno, né? E isso vale quando a gente vem para dentro dos negócios também, que eu acho que a gente consegue equilibrar um pouquinho isso, que eu acho que esse é um benefício aí que só a mulher tem. E para a gente finalizar, assim, enquanto diretora de uma organização, como você enxerga o papel agora das organizações na promoção dessa cultura mais favorável ao desenvolvimento de lideranças femininas, de dar espaço, de coibir, evitar assim, um ambiente de hostilidade, agressividade, às vezes até algum tipo de assédio? Eu entendo, Cássia, que tem um ponto que é a promoção efetivamente de ações, né? Não diretamente só de vamos contratar mulheres ou vamos fazer com que esse movimento seja um movimento de mulher, uma coisa assim que talvez eventualmente crie até se não for um movimento bem organizado e bem formatado, a gente cai para um outro lado, que é um lado de fazer aí gerar um distanciamento ainda maior, né? Uma disparidade entre homens e mulheres, porque daí a gente está querendo a todo custo fazer a mulher ser, né, o centro da atenção. Eu acho que tem meios muito mais simples, né, disso acontecer, que talvez seja justamente favorecendo ambientes de resultado e competência, assim, muito voltado a resultado, a inovação, a reconhecimento, culturas que valorizem realmente reconhecimento das pessoas pelas suas capacidades, que valorizem as competências das pessoas, né? E que isso consiga ser cada vez mais pontuado, que essas coisas sejam cada vez mais claras, porque as pessoas elas querem entender quais são os critérios, como elas estão sendo avaliadas, elas querem feedback, elas querem retorno, elas não querem um feedback uma vez por ano numa avaliação salarial, elas querem o dia a dia, elas querem um retorno do gestor imediato. Então, eu acho que é uma cultura que deixe claro quais são as suas métricas, quais são os seus métodos de avaliar, em que as pessoas possam entender quais são as oportunidades que elas têm e o que elas têm que desenvolver para que isso aconteça. E nesse caminho, que seja realmente uma gestão à vista, uma gestão clara, uma gestão transparente, porque eu acho que é isso cada vez mais que as pessoas têm pedido, é transparência das organizações, então que seja muito transparente. O que a empresa quer, qual é o seu propósito, como ela mede
E aí, como profissional, independente do meu gênero, como eu consigo atingir aqueles padrões? Porque aí as pessoas vão trabalhando para atingir aquilo, para atingir aquele resultado, para se engajar naquele propósito. E se a gestão for transparente, né, se as coisas forem bastante claras e objetivas, não tem porquê, naturalmente, ao longo do tempo, eu sei que isso é uma construção, mas não tem porquê, naturalmente, as pessoas não terem as suas posições valorizadas pelo mérito que elas têm, mais do que pelo gênero. Então, eu acho que é uma promoção muito mais cultural das empresas, do ponto de vista de gestão transparente, para que todos tenham oportunidades iguais. Porque se eu tentar só privilegiar, que talvez seja o grande problema, né? Assim, voltando lá para a história, voltando lá para aquilo que eu estudei no direito, quando a gente fala, né, do racismo e tudo mais, que é sempre uma briga muito complexa, porque tem muita coisa da minoria, da inferioridade, quem está olhando isso, sob o olhar de quem. Então, eu acho que é sempre muito complexo isso. Mas quanto mais clara e transparente é a gestão, quanto mais clara e transparente é a cultura da empresa, mais as pessoas entendem que elas serão valorizadas pelos seus méritos, pela sua competência. Isso é bonito na prática, na teoria. Na prática, eu sei que a gente ainda vai enfrentar, principalmente de onde eu venho aqui, né, da minha região, que é o segundo polo metal mecânico do país. Então, assim, é muito industrial, muito masculino, né? Um ambiente que tem uma questão do masculino, não pelo sexo, mas por uma coisa física mesmo, né? Um ambiente que valoriza o masculino pela necessidade da força física, porque se a gente for voltar na história, quem caçava? Quem ficava em casa? Não estou dizendo que a gente tem que seguir esse padrão, mas era por uma questão física. Quem corria mais rápido? Quem tinha o braço mais forte, né? Então, assim, a gente tem questões emocionais e questões que eu acho que de inteligência emocional, que a mulher tem uma competência incrível, mas a gente tem questões físicas que ainda não mudaram, assim, muito, né? A gente tem uma mulher com cada vez mais poder para se sustentar em todos os aspectos, mas a gente continua tendo profissões em que a força física masculina ela é importante. Então, que talvez sejam as profissões que serão mais rapidamente robotizadas, onde a gente vai ver essa força física sendo substituída por robôs. Já está sendo, e talvez seja cada vez mais. E aí a gente volta para a capacidade do intelecto. E aí é onde eu acho que a mulher tem uma posição super privilegiada. Mas o meu grande ponto nisso é assim, eu acho que a gente não vai conseguir ver isso assim tão rápido, mas também não, talvez se a gente fixar só nessas diferenças, a gente não consiga ver um movimento bonito que está acontecendo de muitas mulheres se destacando no mercado, de muitas mulheres liderando negócios, e talvez usá-las realmente como exemplo positivo, né, de que é possível, de que uma puxa a outra, de que mais mulheres vão trazer mais mulheres, ao invés de a gente talvez ficar só olhando pelo copo meio vazio ali, de que ainda tem pouco e tudo mais. Eu acho que a tendência de uma valorização das capacidades únicas aí em Paris da mulher, e que a gente vai ver cada vez mais mulheres se destacando, muito mais mulheres se destacando. Perfeito, eu acho sempre importante a gente colocar essa questão de que lugar estamos falando, né? Porque até mesmo aqui na SBDC, olhando para os nossos clientes, enfim, a gente está falando de um lugar de privilégio, sem dúvida, de profissionais que atuam em funções executivas, média e alta liderança, então é muito importante entender de onde estamos falando para poder trazer essas reflexões, assim. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E com certeza isso é uma diferença muito grande, né? É algo que faz diferença, né? A gente fala de um lugar onde a realidade é essa. E que talvez seja ainda mais por esse papel de privilégio, né? Esse lugar privilegiado que nós temos, né, Cássia? Que a gente tem o desejo de atingir mais e mais mulheres lá
da base da pirâmide, com mais dificuldades para que elas entendam o seu poder e que se fortaleçam, né? Assim, então, que desde a base da educação a gente consiga transformar isso, né? E eu acredito muito que mais lideranças femininas serão conhecidas quanto mais a gente fortalecer a educação lá na base, quanto mais a gente conseguir que meninas continuem na escola, que meninas não tenham que ficar em casa cuidando do irmão e da irmã, porque aí vira aquela coisa de o papel é da mulher, porque é ela que sabe, então a menina de 15 fica em casa cuidando do irmãozinho de 6. Então, eu acho que a gente vai transformar, sim. A gente falou antes dessa transformação do ponto de vista das organizações, mas eu acho que a gente vai transformar o todo da sociedade quando a gente conseguir a valorização da educação lá do começo, do papel da menina, de estar na escola, de desenvolver seus sonhos. E eu, enfim, sou uma entusiasta da educação e acho que a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Não, é difícil, o Brasil tem muita desigualdade, mas, enfim, não dá para desistir. A gente vê grandes nomes lutando aí por essa inclusão e eu acredito muito nisso. A base está lá no comecinho. Não tenho dúvidas disso, assim, é a minha própria história. Eu sou a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade, família próxima, pai, mãe, enfim, ninguém terminou nem o ensino fundamental. E foi por meio da educação que eu consegui visualizar uma possibilidade de carreira, enfim, tá hoje numa posição de liderança numa organização. Então, não tenho dúvidas que esse é um dos caminhos. É verdade. Então, Graziela, muito obrigada pelo bate-papo, por compartilhar suas experiências, vivências e história aqui com a gente. Se quiser deixar suas considerações finais aí, dar alguma dica, talvez, a gente sempre tem perguntado aqui para os entrevistados, alguma dica de livro, filme, lugar para pesquisar, TED para assistir, fica à vontade. Eu primeiro agradeço, né, Cássia, a vocês por essa oportunidade. Como eu disse antes, tenho um carinho enorme pela SBDC, enfim, por todo o trabalho que vocês fazem, que eu acho que é incrível, né? A gente precisa de mais e mais pessoas, né, pensando nas organizações, no desenvolvimento das organizações. Então, fico super feliz e honrada pelo convite de estar com vocês. Eu hoje em dia, né, com meus múltiplos papéis aqui, eu sou uma pessoa que lê mais Twitter do que livros, gostaria de voltar, espero que em breve a Alice está crescendo, está quase na fase que eu vou conseguir voltar, me dedicar um pouquinho mais aos livros, à leitura, enfim. Mas mais do que tudo, eu acho que uma coisa que eu falei esses dias é assim, tem muito conteúdo disponível, né? A gente não tem mais desculpa para não nos fortalecermos como pessoas e como profissionais. A pandemia democratizou o conteúdo. Então, assim, desde eu quero fazer exercício físico, dá para fazer em casa, porque tem conteúdo para isso, até quero fazer um curso em Harvard ou no MIT, né? A gente tem conteúdo disponível para isso. Então, eu acho que, assim, não se sabotar. A dica talvez é essa, não se sabote, usa uma horinha do teu dia para talvez menos rede social, que deixa a gente tão preocupada de que a gente está perdendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa no mundo, eu não sei, para se capacitar, seja da forma que for, seja um TED, seja usando as pessoas que têm interesse na tecnologia. A gente tem plataformas como o Udemy, que tem cursos por R$29, por R$14, de todo tipo de formação. Então, assim, busquem conhecimento, busquem informação, isso está disponível e eu acho que é o conhecimento que transforma. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais poder a gente vai ter, e quanto mais poder a gente tiver, mais a gente vai conquistar em qualquer dos aspectos da nossa vida. Perfeito, muito obrigada.